Sejam bem-vindos à 10ª edição dos Jogos Vorazes. E aí galerinha, tudo bom? Meu nome é Bia, vocês estão no Mais Leitor e hoje eu vim falar sobre este livrinho aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Bom, aqui a gente vê o jovem Snow com 18 anos saindo da academia, tentando entrar na universidade. A situação dele é bem complicada porque a família dele perdeu tudo na guerra. A guerra ainda tá bem recente na mente das pessoas. Não muito recente, mas tá recente ainda na mente das pessoas. E a família do Snow perdeu tudo. Era uma família de prestígio, antiga. E, consequentemente, ao perderem dinheiro, eles também perderam influência na vida política da capital. O Snow vê uma grande possibilidade em retomar as coisas ao participar como mentor da 10ª edição dos Jogos Vorazes. É a primeira vez que eles colocam mentores nessa edição, tá bom? E durante esse processo teve o sorteio para ver com quem cada distrito ia ficar, e acabou que o presidente Snow ficou com uma menina do 12, chamada Lucy Gray. Primeiramente ele achou que ele tinha tirado um puta azar, que ia dar tudo errado, que já era as chances dele. Mas quando a Lucy Gray apareceu, quando ela apareceu ali na colheita, todo mundo adorou ela, porque ela foi completamente diferente dos outros tributos. A Lucy, ela trabalha não, né? Ela vem de uma família de artistas, cantores, pelo que deu a entender, é uma galera que era tipo um circo, uma trupe, que ficava viajando entre os distritos e se apresentando. Então, uma coisa que a Lucy sabe fazer é dar show. Ela sabe se apresentar no palco, ela sabe? Vocês sabem, vocês entenderam. Fora que ela canta muito bem. Então isso fez ela se destacar dos outros tributos completamente. E segundo a sinopse, começa todas as coisas que tem que acontecer, rola romance, mas pra mim aquilo não foi um romance. E eu vou parar de falar por aqui, porque senão eu vou dar spoiler, tá bom? Então, se você tá pensando em ler esse livro, tenha em mente duas coisas principais. O Snow que tá narrando é o Snow, gente, o Snow tá narrando, e os jogos não são iguais ao que a gente está acostumado. Nesse livro aqui, a Collins quis mostrar uma pessoa, no caso que é o Snow, que tava lá no meio da merda, que é os Jogos Vorazes, que é todo aquele governo ridículo. Ela quis mostrar como uma pessoa lá dentro ajudou a orquestrar, como começou todo esse evento que virou os Jogos Vorazes. No começo do livro eles deixam bem claro que era bem parecido com o que rolava no Coliseu, só que com crianças. Então ele até fala que como nossos antepassados faziam, eles iam para a arena e lutavam até a morte. Então foi uma coisa que me lembrou bastante o Coliseu. Então esse tipo de informação você vai encontrar no livro, que é origem dos jogos, como surgiu a ideia, como foi desenvolvido, como evoluiu e também como as pessoas da capital achavam aquilo normal e justo. Como? Leia o livro que você vai entender. Tá, galera, a partir desse ponto eu vou começar a dar spoilers. Não são grandes spoilers, são spoilers pequenos, que eu preciso falar deles pra continuar a dar minha opinião sobre o livro, tá bom? Então, o primeiro spoiler. Vamos falar da Tigris. Tigris, vou botar a foto dela aqui. A Tigris, ela é prima do Snow, né? Ela aparece no último filme. Ela é uma estilista famosa da capital, participou dos jogos. Só que no livro eles são super grudados, primos, super assim, ó, primos. E no filme ela odeia ele, ela quer que ele morra. Como isso aconteceu? Não sei, eu pensei que ia explicar no livro, mas não explicou. Muita coisa que eu tava esperando ver no livro não estava. Porque eu particularmente, quando eu vi que quem ia narrar a história era o Snow, eu tava esperando ver meio que a ascensão dele. Até o momento dele mais jovem, até a ascensão. Eu queria ver isso. Não tem isso. Tem ele mais jovem até o momento que ele começa a ficar influente, a começar, sabe? Tem até ali. Mas não tem um momento que ele envenena todo mundo e toma o poder pra ele. Que era o que eu queria ver. Mas tudo bem. Show. A parte que tem aqui tá legal. Tá, vamos falar um pouco sobre a parte que tem aqui. Ele tem 18 anos, tá falido. Ele tem uma possibilidade de brilhar novamente.
A gente vê desde o começo que ele sabe manipular as pessoas, ele usa as palavras muito bem, ele sabe de quem puxar saco, de quem não puxar. Como ele é novo, ainda ele começa um deslize às vezes, mas ele consegue consertar esses deslizes. E nesse ação-reação de problema aparece, ele reage de um jeito de acordo com o problema, a gente começa a perceber que ele é um sociopata. Quando eu tava lendo, eu percebi que ele parecia muito o Joey da série You. A única diferença é que um quer uma coisa e o outro quer outra. O Snow quer poder, dinheiro, fama, lá. O Joey quer outra coisa. Ele quer a mulher perfeita. Mas enfim, isso não é o caso. Só pra você ter uma noção de como os personagens se parecem nesse sentido. Então o Snow vai lá, ele faz uma merda, uma grande merda, e depois ele começa a criar justificativas pra explicar por que ele fez isso e como isso tá ok, porque teve essa justificativa, ele fez isso por causa disso aqui, gente, tá tudo bem, ele matou aquela pessoa ali, mas ele teve que fazer isso porque senão o nome da família dele ia pra lama, gente, ai. Entendeu? Esse tipo de coisa. Segunda coisa. A Lucy. A Lucy é uma personagem super inteligente, super carismática. Quando ela entra nos jogos, ela vê que ela não sabe lutar. Ela sabe disso. Então o que ela começa a usar? O charme. A arma dela é o charme, é a carisma, é a canção, é essa parte de emocionar o público. Ela era uma cantora, ela já esteve em palco, já se apresentou. Então ela usa disso, tá bom? Então, quando rola um romance entre os dois, eu acho que é meio que um usando o outro, porque aquilo não é um romance. Eu só não sei quem usou quem até que ponto. Mas dá pra perceber, o Snow fala dela de um jeito de posse, possessivo, ele é super ciumento e ele quer, tipo... Ele é como se ela fosse um objeto que pertencesse a ele, basicamente isso. E ela, obviamente, precisa de aliados na capital, então... Né? Ela deixou e foi indo a coisa. Mas enfim, agora eu vou falar sobre a 10ª edição dos Jogos Vorazes e como aquilo foi chocante pra mim. A gente viu na trilogia principal um super evento, todo mundo lindo, arrumado, divo. Na 10ª edição, o evento era uma bosta. Era uma bosta. As pessoas não queriam assistir. Por que as pessoas não queriam assistir? Porque basicamente os caras pegavam as crianças dos distritos durante a colheita, botavam num trem de carga de animais, depois elas iam desse trem direto pro zoológico, onde elas ficavam em exposição como elas fossem animais. Eles não alimentavam as crianças. Elas ficavam, tipo, largadas e na hora do vamos ver, ia pra arena. Enfim, morria um monte antes mesmo dos Jogos Vorazes começarem. Então, o Snow entrou dando ideia, falando, ai, por que a gente não põe uns patrocinadores? Ele viu o potencial da Lucy e começou a usar ela pra dar show, pra trazer público. Então, foi uma jogada de marketing dele e eu acho que os jogos virou o que virou depois que ele entrou na jogada. Mas, enfim. Eu acho que esses são os pontos principais que eu queria falar. Então, eu vi algumas pessoas criticando o livro, falando que não rolou, que não gostou do livro, que não. O que eu tenho a dizer é, se você gosta do universo dos Jogos Vorazes, de toda a Panem, de toda a história, de tudo, você vai gostar do livro. Se você gosta mais da parte da Katniss, do Pita, do romance, dos dois ali, dos personagens que a gente já conhece, da carisma deles, você não vai gostar. É basicamente isso. Porque esse livro aqui não foi uma pessoa legal. Não é uma pessoa legal que tá em foco. Esse livro aqui é meio que uma informação direto ali, ó, do centro da capital, pra gente ver como eles pensavam. Como essa galera pensava. Como os Jogos Vorazes cresceu e por que as pessoas aceitavam e suportavam isso. Essa parte eu deixei pra eu falar no final. Porque o pensamento deles era o seguinte... Durante a guerra morreu um monte de gente dos dois lados, mas a galera da capital se sentia superior, se sente superior. Então, eles passaram fome, teve gente que teve que recorrer ao canibalismo para sobreviver. Então, para se vingar de cada um dos mortos deles, eles criaram essa punição que é os Jogos Vorazes. E segundo uma das grandes organizadoras, a guerra não terminou. Eles não podiam vacilar, eles tinham que continuar com isso, continuar com essa punição para mostrar
que se alguém tentasse se rebelar contra a capital, eles só tinham a perder. É basicamente isso. E essa parte deles se sentirem superiores é bem explícita assim no livro. A primeira vez que a gente vê na trilogia principal, eu não senti isso, porque a gente vê os tributos sendo tratados super bem, né? Eles chegam lá como se fossem estrelas. Nesse daqui não, eles chegam como se fossem animais, sabe? Eles são completamente assim, ó, largados, jogados. E tanto que o Snow começa a usar uma desculpa da Lucy não pertencer a distrito nenhum, que ela era uma artista que teve o azar de ficar no 12, mas ela não era de lá, gente. Ela olha como ela fala, olha como ela se porta, como se ela consegue falar em sociedade. Ela é da capital, gente, ela é tipo a gente. Então, entendeu? Esse tipo de coisa fica bem explícita no livro. Até a parte do O Pacificador, o livro tá ótimo, tá assim, ó. Pumba! Da parte do Pacificador pra frente, a autora focou em mostrar a real face do Snow. É isso. Não é uma coisa bonita de se ler, mas é bom ler, porque tem algumas informações importantes. Tem muita coisa que o Snow pegou dessa época da vida dele e reproduziu na trilogia principal. Eu acho que virou alguma coisa, sei lá, pra vida inteira dele. E eu vou terminar o vídeo falando uma frase que ele disse, que eu fiquei bem pasma, mas explica exatamente quem ele é. Só um minutinho. E ele não gostava do amor, do jeito como fazia se sentir burro e vulnerável. Se um dia ele se casasse, ele escolheria alguém incapaz de balançar seu coração, alguém que odiasse, até para que nunca pudesse manipulá-lo da forma como Lucy Gray tinha feito. Viu a percepção do Snow sobre casamento e amor? É esse cara que tá narrando o livro, gente. Então, foquem nisso. Se vocês gostam da trilogia, eu acho que vocês vão curtir bastante esse livro. Principalmente por uma coisa que eu já tava esquecendo. As canções. Muitas canções que a gente viu a Katniss cantando na trilogia principal saíram daqui, ó, da Lucy. Então, aquela do Are you coming to the tree? Enfim, essa tá lá. Tem aquela que ela cantou pra Rui também quando ela tava morrendo. Então tem muita referência às canções. Então todas aqui era o bando, que a Lucy chama o grupo dela de o bando. Então era o grupo da Lucy que cantava. Eu achei isso bem legal. Mostra a origem das músicas e depois como elas se perderam e todo mundo começou a cantar sem saber de onde vinham, o que significavam, e é isso aí. Bom, eu vi boatos na internet que vai ter mais livros estilo esse aqui, que a Collins está escrevendo mais. Eu queria muito ver a parte da ascensão do Snow, que é a parte do envenenamento lá que eu falei, porque até onde eu vi ele ainda estava aprendendo a jogar esse jogo político. Horrível, mas enfim. Eu queria muito ver também a parte da guerra, do final da guerra e do começo da guerra entre os distritos. E como tudo aquilo aconteceu do começo. Porque aqui mostra 10 anos depois, né, já. A gente tem um vislumbre do que foi, mas eu queria ver mais a fundo. Bom, então, só pra finalizar, eu queria reforçar que a Collins escreveu este livro aqui pra mostrar como o pessoal da capital pensava, como eles gostavam dos Jogos Vorazes, por que surgiu os Jogos Vorazes, como o Snow foi parar num cargo de presidente, como ele virou aquele louco sociopata, genocida, por que os jogos são tão brutais. Tem a explicação de por que eles usam as crianças nesse livro, tem tudo aqui, Então leiam se vocês gostam, eu acho que vocês vão curtir. Apesar que a terceira parte do livro foi bem maçante mesmo, mas a primeira e a segunda foram ótimas. Eu li assim, ó, meu Deus, 2 dias eu li o livro inteiro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, curte, comenta, me fala o que vocês acharam. Lembrando que o livro já tá confirmado, vai ter filme, tá bom, gente? Já vai ter filme e eu acho que vai ser bom sim. Belezinha? Tchau, galera, até mais.